Olá, para quem não me conhece ainda, sou a professora Andréia. Hoje nós iniciamos a disciplina de matemática da etapa 3. Nossa primeira aula é bem interessante, acho que vocês vão gostar. A gente vai trabalhar com regra de 3 simples e porcentagem. Vocês vão ver que vai facilitar a vida de vocês. Vocês vão conseguir aplicar no dia a dia de vocês. Então vamos lá. Antes da gente resolver uma regra de 3 simples, é importante que a gente veja algumas definições que são importantes. Ó. Por exemplo, o que significa uma proporção? Ela significa que as quantidades descritas podem não ser iguais, mas estão igualmente divididas. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, como se tivéssemos uma jarra com 2 litros, que correspondem a 2.000 ml de água, com 20 gramas de açúcar. Se nós pegarmos e dividirmos pela metade essa água, a gente vai misturar esse açúcar junto com essa água. Se eu tiro a metade dessa água, eu vou tirar 1.000 ml. Junto com esses 1.000 ml vai vir 10 gramas de açúcar. Ó. Então, ó, eu diminuo pela metade a quantidade de água, eu diminuo também pela metade a quantidade de açúcar. Eu tenho proporções iguais. Para cada 100 ml de água, eu vou ter 1 grama de açúcar. Então, ó, nos 2.000 ml e com as 20 gramas de açúcar, eu tenho para cada 100 ml 1 grama de açúcar. No segundo caso, quando eu tiver 1.000 ml de água e 10 gramas de açúcar, a proporção continua a mesma. Para cada 100 ml, eu vou ter 1 grama de açúcar. Então, a gente tem aqui quantidades proporcionais, ó. Se eu tiro a metade, ó, se essa água aqui diminui pela metade, vai diminuir pela metade também a quantidade de açúcar. Então, aqui a gente tem grandezas proporcionais. O que é uma grandeza? Ó? Nós definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado, medido, que pode ser numerado. Então, tudo que a gente consegue contar, medir e numerar, a gente chama de grandeza. A gente tem alguns exemplos ali de grandeza: o tempo, a velocidade, o comprimento, o preço, a idade, a temperatura, entre outros. Então, uma grandeza ela pode ser diretamente proporcional ou ela pode ser também inversamente proporcional. E tem mais uma definição aqui importante, que é a razão. Então, o que significa a razão? O conceito de razão é a forma mais comum de se comparar duas grandezas. Sempre que a gente dividir uma grandeza pela outra, nós estamos comparando a primeira com a segunda. Então, se eu divido uma grandeza pela outra, então a razão sempre vai aparecer em forma de divisão, em forma de fração, o numerador dividido pelo denominador. E sempre que eu estiver dividindo uma pela outra, significa que eu estou comparando uma com a outra. Então, vamos lá para grandezas diretamente proporcionais. Então, duas grandezas variáveis dependentes são diretamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual à razão entre os valores correspondentes da segunda grandeza. Nós temos um exemplo aqui, ó. Um forno tem sua produção de ferro fundido de acordo com a tabela abaixo. Então, nós temos aqui duas grandezas. O tempo em minutos e a produção em quilogramas. Ó. Então, eu consigo medir aqui. Aqui o tempo está sendo medido em minutos e aqui a produção está sendo medida em quilogramas. Então, a gente tem aqui um tempo de 5 minutos, se faz uma produção de 100 quilogramas. 10 minutos, uma produção de 200 quilogramas. 15 minutos, uma produção de 300 quilogramas. 20 minutos, uma produção de 400 quilogramas. Então, o que diz aqui? Que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza tem que ser igual à razão entre os valores correspondentes da segunda grandeza. Então, se a gente fizer a razão aqui entre... Ó, eu tenho que pegar sempre a grandeza correspondente, ó. Que nem aqui para 5 minutos, eu tenho a outra grandeza correspondente, que é 100 quilogramas. Para 15 minutos, eu tenho 300 quilogramas. Então, vamos dividir, vamos achar a razão da primeira grandeza. Ó. Se eu pegar aqui a segunda linha, 10
dividido por 5. Então, a razão entre 10 e 5. A razão entre 10 e 5 é 2, ó, porque se eu dividir 10 por 5, isso dá 2. Então, eu estou dizendo que 10 é 2 vezes maior do que 5. A grandeza correspondente a 10 é 200. Da outra, a grandeza correspondente a 10 é 200. Então, se eu vou dividir 10 por 5, eu vou dividir aqui 200 por 100. Então, a razão entre 200 e 100 é 2. Então, eu estou dizendo que 200 é 2 vezes maior do que 100. Então, a gente viu que a razão que deu entre esses dois valores é 2, a razão entre esses dois valores é 2. Então, é o que diz a definição aqui, ó, que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual à razão entre os valores correspondentes da segunda grandeza. Resumindo, o que significa? Ó, se eu dobrar o tempo, o que acontece com a produção? Ela dobra também. Se eu triplico o tempo, o que acontece com a produção? Ela triplica também. Então, sempre que isso acontece, a gente diz que são grandezas diretamente proporcionais. E grandezas inversamente proporcionais, então, duas grandezas variáveis dependentes são inversamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza tem que ser igual ao inverso da razão entre os valores correspondentes da segunda grandeza. A velocidade e o tempo são consideradas grandezas inversas, pois se aumentarmos a velocidade, o tempo é reduzido, e se diminuirmos a velocidade, o tempo aumenta. Nós temos um exemplo aqui, ó. Um ciclista treina para uma prova de 1.000 metros, mantendo em cada volta uma velocidade constante e obtendo assim um tempo correspondente conforme a tabela abaixo. Então, aqui também a gente tem duas grandezas, que é a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Então, a gente tem aqui, ó, numa velocidade de 5 metros por segundo, ele leva 200 segundos. Se ele aumenta essa velocidade aqui, ó, para 10 metros por segundo, esse tempo vai para 100 segundos. Então, se a gente for lá para a definição de o que é grandezas inversamente proporcionais, é quando a razão entre os valores da primeira grandeza tem que ser igual ao inverso da razão entre os valores correspondentes da segunda grandeza. Então, se a gente pegar aqui a razão entre, ó, o que é o inverso? Ó, a razão tem que ser inverso da outra grandeza. Ó, aqui se eu pegar aqui, ó, 10, vamos pegar a terceira e a segunda, e a terceira e a primeira linha, ó. Se eu pegar 10 dividido por 5, então a razão entre 10 e 5 é 2. Então, eu estou dizendo que 10 é 2 vezes maior do que 5. Então, aqui a gente descobriu que a razão é 2. Qual é o inverso de 2? É 1 meio, ou seja, 1 meio é igual a 0,5, que é a metade. Então, eu sei que 2 é o dobro, eu sei que o inverso do dobro é a metade. Como que eu represento a metade? Por 0,5. Então, agora vamos para a grandeza correspondente. Então, aqui quando eu tenho 10, aqui eu tenho 100. Quando eu tenho 5, aqui eu tenho 200. Então, eu vou fazer a razão entre esses dois valores. 100 dividido por 200, se eu fizer lá na calculadora 100 dividido por 200, vai dar 0,5, ou seja, a metade. Então, aqui a gente obteve uma razão de 2 e aqui uma razão de 0,5, que é o que diz lá na definição de grandezas inversamente proporcionais. A razão entre os valores da primeira grandeza tem que ser igual ao inverso da razão entre os valores correspondentes da segunda grandeza. É o que a gente viu aqui. Resumindo, o que significa? Que se eu dobro a velocidade, o que acontece com o tempo? Ele cai pela metade. Se eu triplico a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai cair para a terça parte. Então, nesse caso, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos identificar aqui se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais.
Por exemplo, durante um almoço, o número de pessoas em um churrasco e a quantidade em gramas que cada pessoa poderá consumir. Então, ela é inversamente proporcional. Por quê? Quanto mais pessoas eu tiver no churrasco, menos carne, menos churrasco cada uma poderá consumir, né? Quanto maior o número de pessoas, menor é a quantidade de carne que cada uma irá consumir. A área de um retângulo e o seu comprimento sendo a largura constante. Então, eu tenho ali a área de um retângulo. Se eu aumentar o comprimento, então a gente tem aqui uma grandeza diretamente proporcional, Porque se eu aumento o comprimento do retângulo, o que vai acontecer com a área? Vai aumentar também. Quanto maior o comprimento, maior a área. Então, a gente tem aqui grandezas diretamente proporcionais. Número de erros em uma prova e a nota obtida, a gente tem grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior for o número de erros, significa que menor vai ser a nota obtida. Número de operários e o tempo necessário para eles construírem uma casa. A gente tem também aqui grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior for o número de operários, menos tempo eles levarão para construir uma casa. Quanto menor o número de operários, mais tempo vai levar para construir a casa. Quantidade de alimento e o número de dias que poderá sobreviver um náufrago. Então, a gente tem aqui grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a quantidade de alimentos, significa que mais tempo ele vai poder sobreviver. Então, agora a gente vai para a regra de 3. Então, a gente sempre vai multiplicar cruzado aqui, O que é a regra de 3 simples? Regra de 3, a gente sempre vai conhecer 3 valores. Através desses 3 valores, a gente vai descobrir um quarto valor desconhecido, que nós vamos chamar de x. A gente só consegue aplicar a regra de 3 simples quando a gente estiver trabalhando com grandezas que forem diretamente ou inversamente proporcionais. Como resolver uma regra de 3 simples? Então, primeiro, a gente tem 3 passos para seguir. Primeiro passo, identificar quais são as grandezas que estão no problema e construir a tabela. Então, a gente vai construir uma tabela identificando quais são as grandezas. O segundo passo, analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E terceiro passo, aplicar o método de resolução correto para cada um dos casos. E, por fim, resolver a equação. Então, a gente tem aqui um exemplo. Para a revitalização de um parque, a comunidade organizou-se em um projeto conhecido como Revitalizar. Para que o projeto fosse eficiente, foram arrecadadas várias mudas frutíferas. Um planejamento para o plantio foi feito, e nele 3 pessoas trabalhavam no plantio e plantavam por dia 5 metros quadrados. Devido à necessidade de um plantio mais eficiente, mais 4 pessoas, todas com o mesmo desempenho, comprometeram-se a participar da causa. Sendo assim, qual será a quantidade de metros quadrados reflorestada por dia? Então, nós temos aqui 2 grandezas, que são as pessoas que trabalham no plantio e o que é plantado em metros quadrados por dia. Então, a gente tem as 2 grandezas aqui. Então, o primeiro passo, nós identificamos quais são as grandezas e nós vamos construir a tabela. Então, pessoas, sempre na mesma coluna, eu vou colocar os valores referentes àquela grandeza. Então, inicialmente, a gente tinha 3 pessoas, depois foram chamados mais 4 pessoas. Então, a gente... além das 3, vieram mais 4. Então, a gente passou a ter 7 pessoas trabalhando. Essas 3 pessoas plantavam, inicialmente, 5 metros quadrados por dia. Essas 7 pessoas, quantos metros quadrados elas vão conseguir plantar por dia? Então, a gente vai identificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, quanto mais pessoas trabalhando, mais
metros quadrados serão plantados, né? Então, ó, se eu aumento a quantidade de pessoas, aumenta também a quantidade plantada em metros quadrados. Então, a gente tem aqui grandezas diretamente proporcionais. Agora, a gente faz o quê? Pega a razão entre os valores da primeira grandeza, que vai ter que ser igual à razão entre os valores correspondentes da segunda grandeza. Então, a gente tem o quê? Ó? A razão entre 3 e 7 é igual à razão entre 5 e x. O que a gente faz agora? Sempre vai multiplicar cruzado. Ó. Então, eu vou ter 3 vezes x igual a 5 vezes 7. Vou resolver esse 5 vezes 7, que é 35. Sempre o valor que está aqui multiplicando por x vai para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 35 dividido por 3. Eu tenho aqui aproximadamente 11,67 metros quadrados. Então, se 3 pessoas plantam 5 metros quadrados por dia, se eu tiver 7 pessoas trabalhando com o mesmo desempenho, elas vão plantar aproximadamente 11,67 metros quadrados por dia. Então, aqui a gente tem um outro exemplo, ó. Para a confecção das provas de um concurso, uma gráfica dispunha de 15 impressoras que demorariam 18 horas para imprimir todas as provas. No preparo para o início do trabalho, foi diagnosticado que só havia 10 impressoras funcionando. Qual é o tempo em horas que será gasto para a confecção de todas as provas do concurso? Então, primeiro passo, identificar quais são as grandezas. Então, a gente tem ali número de impressoras e tempo em horas. Então, essas são as duas grandezas, ó. Então, na mesma coluna, sempre os valores referentes à mesma grandeza. Então, a gente tinha primeiramente 15 impressoras, depois se descobriu que apenas 10 funcionavam. Então, na mesma coluna aqui, eu vou colocar os valores referentes às impressoras. Correspondente a 15 impressoras, a gente tem um tempo de 18 horas. Correspondente a 10 impressoras, a gente tem aqui um tempo X que a gente quer descobrir. Agora, a gente vai analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Então, aqui, se eu tenho 15 impressoras trabalhando, elas demoram 18 horas. Se ao invés de 15 eu vou ter 10 impressoras, eu tenho menos impressoras trabalhando, o tempo para imprimirem as mesmas provas vai aumentar. Ó. Se eu tenho apenas 10 impressoras, eu vou ter aqui um tempo maior para a impressão das mesmas provas. Então, nesse caso, a gente tem grandezas inversamente proporcionais. Sempre que as grandezas forem inversamente proporcionais, a gente inverte uma das colunas, uma das razões. Então, aqui, ó, o que significa? Que aqui, se eu diminuo o número de impressoras, ó, eu estou diminuindo o número de impressoras. O que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar a quantidade de horas. Então, aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então, a gente sempre vai inverter uma das razões, ó. Então, aqui foi invertida essa primeira das impressoras. Ao invés de ter 15 sobre 10, a gente tem 10 sobre 15, ó. Então, tem que lembrar sempre que elas forem inversamente proporcionais, a gente vai inverter uma das razões. Agora, é só multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 10 vezes x igual a 15 vezes 18. 15 vezes 18 igual a 270. Esse 10 que está aqui multiplicando x vai passar para o outro lado, dividindo. 270 dividido por 10 igual a 27 horas. Então, se 15 impressoras demoram 18 horas, se eu tiver apenas 10 impressoras trabalhando, essas impressoras demorarão 27 horas para imprimir as mesmas provas. Então, aqui tem uma dica, ó. Em resumo, quando as grandezas são inversamente proporcionais, sempre invertemos uma das frações e multiplicamos cruzado. Detalhe esquecido durante muitas resoluções de problemas e que faz muitos estudantes errarem ao esquecerem-se de analisar qual tipo de proporcionalidade é, se ela é direta ou inversa. O problema está trabalhando.
Vamos ver um pouquinho de regra de 3 composta. Então, na regra de 3 composta, implica na utilização do princípio da igualdade, assim como na regra de 3 simples. Porém, na regra de 3 compostas, a gente utiliza mais do que duas grandezas, que podem ser direta ou inversamente proporcionais. A gente tem aqui um exemplo, ó. Usando um ferro elétrico, 1 hora por dia, durante 20 dias, o consumo de energia será de 10 kWh. Se o mesmo ferro elétrico for usado 110 minutos por dia, durante 30 dias, qual será o consumo? Então, assim como a regra de 3 simples, a gente vai ter que identificar primeiro quais são as grandezas. Então, a gente tem aqui o tempo, vamos transformar todo em minutos, já que aqui no segundo a gente tem em minutos, 110 minutos, vamos transformar essa hora também em minutos. Então, o tempo a gente tem inicialmente 60 minutos, depois a gente tem 110 minutos. Os dias, primeiramente a gente tem 20 dias, no segundo a gente vai ter 30 dias. Então, aqui, durante 60 minutos, durante 20 dias, se gasta 10 kWh. Durante os 110 minutos, durante 30 dias, a gente vai gastar um X kWh, que é o que a gente quer descobrir. Então, a gente vai analisar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, aqui, ó, quanto mais horas por dia, quanto maior o número de dias, mais quilowatts-hora vão ser gastos. Então, a gente viu que elas são diretamente proporcionais. O que a gente faz? A gente pega sempre a razão da fração que tem o x. Então, aqui eu tenho 10 sobre x. Vai ter que ser igual a razão entre as outras duas grandezas multiplicado, ó. Então, eu tenho 10 sobre x, tem que ser igual a 60 sobre 110 vezes 20 sobre 30. Multiplicação de fração é fácil, a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Então, 60 vezes 20, 1.200, 110 vezes 30, 3.300. Agora, a gente multiplica também em x, ó. Multiplica cruzado. Eu vou ter x vezes 1.200 igual a 10 vezes 3.300. 10 vezes 3.300 dá 33.000. O valor que está com x sempre vai passar do outro lado dividindo. 33.000 dividido por 1.200, a gente tem aqui 27,5 kWh. Então, a gente descobriu que esse mesmo ferro elétrico, sendo usado 110 minutos por dia durante 30 dias, ele vai consumir 27,5 kWh. Temos um outro exemplo aqui, ó. Se 6 impressoras iguais produzem 1.000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2.000 desses panfletos? Perdão, então a gente vai identificar primeiro quais são as grandezas. Então, a gente tem número de impressoras, número de panfletos e tempo em minutos. Então, impressoras, nós temos 6 impressoras, depois a gente vai ter 3 impressoras. Então, lembrem que é sempre na mesma coluna os valores referentes àquela grandeza. Quando eu tenho 6 impressoras, eu tenho 1.000 panfletos. Para 3 impressoras, 2.000 panfletos. 6 impressoras, 1.000 panfletos em 40 minutos. 3 impressoras, 2.000 panfletos em X minutos. Então, agora a gente pega aqui a coluna, a razão entre o valor de X, e analisa com as outras duas para ver se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho 40 minutos, eu vou produzir 1.000. Para produzir 2.000, se eu quero produzir mais panfletos, eu vou ter que ter mais tempo. Então, se eu relacionar aqui a grandeza do tempo em minutos com o número de panfletos, eu tenho aqui grandezas
diretamente proporcionais. Agora, se eu relacionar aqui, ó, se eu comparar com as impressoras, 6 impressoras demoram 40 minutos. Se eu tiver menos impressoras, eu vou ter mais tempo. Então, aqui comparando tempo em minutos com impressoras, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então, a gente vai ter que inverter uma delas, a gente vai inverter aqui as impressoras. Ao invés de ficar 6 sobre 3, a gente vai ter 3 sobre 6. Então, eu pego aqui a razão onde tem x, a fração onde tem x, vai ser igual às outras duas frações multiplicadas, ó. Então, eu vou ter aqui a das impressoras invertida, ó. Ao invés de 6 e 3, eu vou ter 3 e 6. Vou multiplicar os dois. Eu posso cortar os zeros aqui para simplificar, ó. Eu tenho 1.000 aqui e tenho 2.000 aqui. Eu posso cortar esses 3 zeros e multiplicar apenas 1 vezes 3 e 2 vezes 6. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 6, 12. Agora, a gente multiplica cruzado. Eu vou ter 3 vezes x, 40 vezes 12. 40 vezes 12, 480. O valor que está com x passa dividindo. 480 dividido por 3 tem o x igual a 160. Então, se 6 impressoras demoram 40 minutos para imprimirem 1.000 panfletos, se eu tiver apenas 3 impressoras para imprimirem 2.000 panfletos, essas impressoras vão demorar 160 minutos. Então, agora a gente vai para a porcentagem. Então, todo mundo conhece o símbolo de porcentagem, que é esse, né? Mas a porcentagem, além de ser representada com esse símbolo, a gente pode escrever ela ainda como fração centesimal, com denominador igual a 100, e a gente pode escrever ainda como número decimal. Então, 7%, por exemplo, é a mesma coisa eu dizer que é 7 de 100, ó. Então, é 7 de 100. Se eu pegar esse 7 e dividir por 100, vai dar 0,07. Então, isso aqui é tudo a mesma coisa. 7% é a mesma coisa que 0,07, que é a mesma coisa que 7 sobre 100. Então, dessa forma, falar 25% de um valor é o mesmo que dizer 25 de 100, ou seja, 25 dividido por 100. E para descobrir o valor, é só multiplicar o todo pela porcentagem. Dessa forma, por exemplo, se a gente quiser saber quanto que é 25% de 160, eu posso fazer 160 vezes 25 e o símbolo de porcentagem. Eu posso fazer 160 vezes 25 dividido por 100 e posso fazer ainda 160 vezes 0,25. Qualquer um deles vai ter como resultado 40. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Numa escola de 900 alunos, 42% são rapazes. Calcule o número de moças, ó. Então, a gente sabe que 900 alunos correspondem a 100% dos alunos. Se 42% são rapazes, eu sei que 58% são moças. E a gente está querendo saber qual é o número de moças. Então, se eu quero saber quanto que é 58% de 900, basta eu fazer 900 vezes 0,58, que vai dar 522. Então, em algumas situações envolvendo porcentagem, a gente vai utilizar a regra de 3 simples para resolver. Então, sempre que utilizamos a regra de 3, no intuito de determinar porcentagem, devemos relacionar a parte do todo com o valor de 100%. Então, sempre que a gente se referir ao todo, sem acréscimo e sem desconto, a gente se refere a 100% do valor. E na regra de 3 simples, envolvendo porcentagem, sempre vai ser diretamente proporcional, nunca vai ser inversamente proporcional. Então, a gente tem aqui um exemplo, ó. Comprei uma camisa e obtive um desconto de R$ 1,20.
que corresponde à taxa de 5%. Qual era o preço da camisa? Então, ó, a gente tem aqui um valor. Então, primeiro a gente vai identificar quais são as grandezas. Nesse caso, a gente vai ter que aplicar uma regra de 3 para resolver. Então, a gente vai ter sempre valores e porcentagem. Então, em regra de 3, envolvendo porcentagem, sempre uma das grandezas vai ser porcentagem. Então, a gente tem aqui o valor R$1,20 para valor em reais e tem valor X, que é o valor total da camiseta, que é o que eu quero descobrir. Então, na coluna aqui dos valores em reais, eu vou ter R$1,20 e vou ter X, que é o total de camisas. Aqui na porcentagem, R$1,20 vai corresponder a 5%, o X vai corresponder a 100%. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, cruzado. Eu vou ter R$1,20 vezes 100, isso vai dar 120, e X vezes 5. Então, eu vou ter X multiplicando 5. Então, sempre o valor que está multiplicando X vai passar dividindo. Eu vou ter 120 dividido por 5, que é igual a 24. Então, a gente descobriu que o valor da camiseta é 24. Um outro exemplo aqui, ó. Em uma sala de 40 alunos, foi realizada uma pesquisa, a qual apontou que 30 alunos gostam de praticar esportes. Qual é a porcentagem de alunos que gostam de esporte? Então, também, sempre uma das grandezas vai ser porcentagem, ó. Então, a gente sabe que o número total é 40, então, 40, e a gente quer saber dos 30 alunos, a gente quer saber a porcentagem dos 30. Então, aqui os valores referentes a alunos, eu tenho 40 e tenho 30. 40 representa 100% dos alunos, porque é o total dos alunos. 30, que são os que gostam de praticar esportes, corresponde à porcentagem X, que é o que a gente quer descobrir. Agora, a gente multiplica cruzado, então eu vou ter o quê? X vezes 40 igual a 100 vezes 30. 100 vezes 30 igual a 3.000. O 40 que está multiplicando passa dividindo. 3.000 dividido por 40, a gente tem X ali igual a 75. Ou seja, esses 30 alunos correspondem a 75% dos alunos. Um outro exemplo aqui, ó. Pedro acertou 21 questões de uma prova, que correspondem a 70% do total de questões. Quantas questões tinha a prova? Então, também a gente vai ter sempre uma grandeza que é porcentagem, a outra que a gente tem aqui são as questões. Então, a gente tem 21 questões, que é o que ele acertou, e a gente tem o X questões, que é o que a gente quer saber, que é o número total de questões, ó. Então, o X questões, que é o que a gente quer saber, corresponde a 100% das questões. 21, que é o número que a gente quer descobrir. Desculpa, 21, que é as questões que ele acertou, correspondem a 70%. Agora, basta a gente multiplicar cruzado, então a gente vai ter 70 vezes x igual a 100 vezes 21. 100 vezes 21, eu tenho aqui 2.100. O 70 que está multiplicando o x vai passar dividindo. X dividido por 30. X igual a 2.100 dividido por 70. X igual a 30. Ou seja, haviam 30 questões na prova. Tem um outro exemplo aqui, ó. Em uma promoção, o preço de um objeto foi reduzido de R$ 76 para R$ 57. Calcule o valor do desconto em porcentagem. Então, aqui a gente precisa primeiro descobrir qual é o valor do desconto, ó. Então, aqui o valor do objeto era 76, então vamos ver. Então, eu sei que 76 corresponde a 100% do valor. Então, o 100% é sempre o valor sem desconto e sem acréscimo. Então, eu tenho aqui um valor de 76. Agora, a gente vai descobrir qual foi o desconto, ó. Então, de 76, ele pagou 57. Então, ele teve R$19 de desconto. Então, eu quero saber qual é a porcentagem referente aos R$19. Agora, basta a gente multiplicar cruzado. Então, eu vou ter x vezes 76 igual a 100 vezes
19. 100 vezes 19 igual a 1.900. O 76 que está com x vai passar dividindo. 1.900 dividido por 76, a gente tem ali uma porcentagem de 25%. Então, a gente descobriu aqui que o desconto que ele recebeu foi de 25%. Então, vamos praticar aqui, ó. Para uniformizar os 200 alunos de uma escola, foram gastos 1.500 metros de tecido. Se o colégio tivesse 240 alunos, qual seria a quantidade necessária de tecidos? Então, a gente tem aqui, ó, duas grandezas que são número de alunos e quantidade em metros de tecido. Então, valores referentes aos alunos. Nós temos inicialmente 200, depois 240. A outra grandeza, então, é os metros em tecido. Então, quando eu tenho 200 alunos, eu tenho 1.500 metros. Quando eu tenho 240 alunos, eu vou ter X metros. A gente vai analisar se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Se para 200 alunos foram gastos 1.500 metros de tecidos, se eu tiver mais alunos, vão ser gastos mais metros de tecidos. Então, a gente tem grandezas diretamente proporcionais. Agora, a gente vai cruzar, vai multiplicar cruzado, então eu vou ter 200 vezes x igual a 240 vezes 1.500. Então, eu sei que o 200 vai passar dividindo, então 240 vezes 1.500 vai dar 360.000, dividido por 200, a gente tem ali 1.800 metros de tecidos. Uma escola de Porto Alegre teve um aumento no índice de reprovados no último ano. Houve uma reprovação de 135 alunos, o que corresponde a 15% dos alunos. Quantos alunos há na escola? Então, a gente tem ali também o número de alunos, as grandezas, e a gente tem a porcentagem. Então, aqui a gente tem número de alunos 135 e X alunos, que é o que a gente quer descobrir, que é o total de alunos. Correspondente a 135, nós temos 15%. Corresponde ao X total de alunos, a gente tem 100%. Multiplicando cruzados, a gente vai ter X vezes 15 igual a 135 vezes 100. 135 vezes 100, eu tenho 13.500. O 15, que está com X, passa dividindo. Então, 3.500 dividido por 15, a gente tem 900 alunos. A gente descobre ali que a quantidade total de alunos é 900. Nesse 3, ó, pago R$ 820 reais de condomínio. Recebi um aviso que o valor passará para R$ 881,50. Qual foi a taxa de reajuste? Então, aqui a gente vai pegar, a gente tem valores em reais e porcentagem. Então, inicialmente eu tenho R$ 820 reais, que é o valor que corresponde a 100%, sem acréscimo e sem desconto. Vou ter que descobrir quanto que aumentou o condomínio. Então, se passou de 820 para 881,50, teve um aumento de R$ 61,50. Então, eu tenho 820 nos valores em reais, depois eu tenho 61,50. Correspondente a 820, eu tenho 100%. Correspondente ao reajuste, que foi de 61,50, eu tenho X%. Agora, a gente multiplica cruzado, eu vou ter 820 vezes X igual a R$ 61,50 vezes 100. R$ 61,50 vezes 100 dá 6.150, dividido por 820, a gente tem ali um acréscimo de 7,5%. Com uma velocidade de 80 km por hora, faço um trajeto em 3 horas. Devido a um congestionamento, fiz o trajeto de volta em 4 horas. Qual foi minha velocidade média na volta? Então, aqui a gente tem as duas grandezas, que é quilômetros por hora e tempo em horas. Então, eu tenho inicialmente 80 km por hora, depois eu tenho a velocidade x que eu quero descobrir. Referente aos 80, eu tenho 3 horas.
Referente ao X velocidade, eu tenho 4 horas. Agora a gente vai analisar se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Se andando a 80 km por hora eu fiz o trajeto em 3 horas, se voltando, fazendo o mesmo trajeto, eu demorei 4 horas, então eu aumentei a quantidade de horas, significa que a minha velocidade diminuiu, ó. Então, se eu aumento o tempo, a velocidade diminui. Então, aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou ter aqui 80 sobre x, vou inverter, ao invés de ter 3 sobre 4, eu vou inverter, vou ficar com 4 sobre 3. Agora, eu multiplico cruzado, eu vou ter x vezes 4 igual a 80 vezes 3. 80 vezes 3, 240. Dividido pelo 4, eu tenho uma velocidade de 60 km por hora. Essas 5 bem simples, ó. Seu pai, ao comprar um rádio de 85, obteve um desconto de 8%. Quanto ele pagou pelo rádio? Então, ó, ele teve um desconto de 8%. Se eu quero saber quanto que é 8% de 85, basta eu fazer 85 vezes 8 dividido por 100, que é 0,08. Então, 85 vezes 0,08 dá R$ 6,80. Então, significa que teve um desconto de R$ 6,80. Então, 85 menos R$ 6,80, ele pagou R$ 78,20. Então, essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que tenham gostado. A gente se encontra na próxima. Beijo!